Shalom Adonai, seja bem-vindo no canal Pastor Glaucio Santos de Batalha Espiritual de Alto Nível. Eu fui enviado hoje a trazer uma palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, mensagem à igreja de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A palavra do Senhor está falando, meu querido irmão. Deus conhece a obra daquela igreja, conhece o trabalho, o amor, a paciência, e que as últimas obras daquela igreja, mais do que as primeiras, é uma igreja que está em atividade, é uma igreja que está servindo ao Senhor, é uma igreja que tem trabalhado, é uma igreja que tem obra, é uma igreja que tem tido paciência, e que as últimas obras são maiores do que a primeira ainda, ela está em atividade. O Senhor conhece as obras dela, mas ele diz: tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine os meus servos para que se prostituam e comam os alimentos da idolatria. O que significa isso, pastor? Jezabel é um demônio que ele está dentro da igreja, espalhando uma falsa doutrina. Eu procurei na Bíblia Sagrada, tem uns 40 versículos que falam sobre doutrina. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala muito sobre guardar a doutrina, pregar a doutrina, falar para que não siga outras doutrinas. Então, a doutrina é a palavra de Deus. É pregar a palavra de Deus da maneira que ela é. É o pão sem fermento, não é a doutrina dos fariseus, não é as doutrinas falsas, não é a doutrina de Jezabel. Nós temos de pregar a doutrina de Cristo. E Jezabel tem entrado no meio da igreja do Senhor. Muitas igrejas estão como a igreja de Tiatira, estão fazendo a obra, estão crescendo, têm lutado pelo nome do Senhor, tem perseverado, tem tido paciência, tem sofrido pelo nome do Senhor, estão avançando, que as obras são mais do que a primeira, porém estão dando brecha para Jezabel, porém estão permitindo que essa mulher que se diz profetiza, ensine nos altares do Senhor, ensine os servos do Senhor a pecar, os servos do Senhor a se prostituir e a cometer o pecado de idolatria. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que ter cuidado com as falsas doutrinas que Jezabel quer colocar na nossa mente, no nosso coração, através das redes sociais ou através de falsos profetas, falsos pastores, falsas pastoras que pregam uma doutrina de porta aberta, prega uma doutrina que pode tudo. Esses pastores, esses profetas que não pregam contra o pecado, que ensinam que a sensualidade não é pecado, que a vaidade não é pecado, que distorcem a palavra de Deus para seu próprio interesse, para ganhar as almas para si, não para Deus, por causa de dinheiro. É o espírito de Jezabel. Por isso nós temos de ter muito cuidado com aquilo que nós colocamos no altar do Senhor.
A palavra que eu estou recebendo, que está chegando no meu coração, a palavra que você está recebendo, que está chegando no teu coração, é de homem de Deus, de mulher de Deus de verdade. É a sã doutrina de verdade. É o pão sem fermento. É o pão que desceu do céu. Ou é o pão com fermento? Ou é a doutrina de Jezabel? A doutrina da porta larga. A doutrina que Deus ama a pessoa do jeito que ela está e não importa o que ela faça, ela está salva. Essa doutrina é de Jezabel. Todas as vezes que um pastor, uma pastora, um profeta, uma profeta vem pregar para nós temos de olhar se ele carrega a mesma doutrina se nós carregamos, que é a doutrina de Cristo, a doutrina apostólica. Porque eles andavam na doutrina dos apóstolos, na oração, no comunhão de pão. Fala lá em Atos. A doutrina de Paulo, a doutrina de Cristo, ou é a doutrina de Jezabel. A palavra de Deus diz que se alguém vem ter convosco que não carrega essa doutrina, nem é para saudar. O que significa isso, pastor? Claro que eu tenho de respeitar, eu tenho de amar a pessoa, desejar a salvação dela, mas não devo fazer aliança com quem tem a doutrina de Jezabel. Não posso colocar falsos profetas, o espírito de Jezabel, para pregar no meu altar, na minha igreja, no meu congregação, no meu ministério, pois isso vai contaminar os discípulos que Deus confiou a mim, confiou a você, homem de Deus e mulher de Deus. Pregue a sã doutrina e não deixe Jezabel ensinar no teu altar. Não deixe a Jezabel ensinar no teu coração, pois parece luz, mas não é luz. Basta um pouco de fermento para fermentar toda a massa. Não façam aliança com Jezabel. Não façam aliança com falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos. Não façam alianças com doutrinas estranhas da porta aberta. O apóstolo Paulo falava para Timóteo: cuide de ti mesmo e da sã doutrina. Pregue a tempo e fora de tempo, porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas sentidos comichões nos ouvidos, amontoarão doutores para si mesmo, conforme suas próprias concupiscências. Ou seja, eles vão atrás das doutrinas de Jezabel. Está cheio por aí. Homem de Deus e mulher de Deus, guarda o seu coração, guarda o seu altar. Se você é pastor, se você é líder de célula, guarda o teu ministério, o teu chamado, a tua igreja, do espírito de Jezabel. Porque Jesus disse para a igreja de Tiatira: tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Não é para tolerar Jezabel. Não é nem para levar para pregar o espírito de Jezabel na igreja do Senhor. Não é para tolerar. Não é para ter aliança. Na igreja do Senhor, prega Elias, prega Eliseu, prega Daniel, prega João Batista, prega os apóstolos, prega os santos homens de Deus de verdade dessa época, eu e você. Mas o espírito de Jezabel, não. A partir do momento que se aliançamos com Jezabel, por qualquer motivo, por interesse ou por dinheiro, o Senhor estará contra nós, amém? Então, se aliance com a palavra de Deus, com a doutrina de Cristo, a doutrina apostólica, e salvará a ti mesmo e a muitos, como o apóstolo disse para Timóteo. Recado de Deus para o meu e para o seu coração. Cuide de ti mesmo, da sã doutrina, diz o Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Curta, compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar o reino de Deus nessa terra. Vamos viver e pregar a verdadeira doutrina de Cristo, a verdadeira doutrina apostólica. Eles andavam na doutrina dos apóstolos, comunhão do pão, e nas orações. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom Adonai.